Voltando aqui para o nosso território, nosso parquinho chamado Brasil, e para a gente mergulhar mais uma vez no caso do hacker Walter Delgatti Neto, ele que teve a determinação de prisão por 20 anos, por causa da Vaza Jato. Nesse mesmo cenário, também compareceu à CPMI do dia 8 de janeiro, trazendo muitas informações à tona. E agora, pessoal, a notícia de última hora é um áudio entregue por Walter Delgatti Neto à Polícia Federal revela explicações sobre um suposto esquema de pagamento ao hacker por serviços realizados durante a campanha eleitoral do ano passado. Na mensagem, encaminhada por aplicativo de mensagens, uma mulher não identificada menciona um pagamento por proposta. De acordo com o Walter Delgatti, ela seria uma assessora da deputada Carla Zambelli. O áudio que a CNN teve acesso diz o seguinte: na mensagem, a mulher diz assim: "Oi, Walter, só para te dar um alô e dizer que hoje à tarde ainda eu te ligo para a gente trocar ideia sobre o pagamento e sobre essa tua proposta, tá bom?" E aí a mensagem continua, a mulher diz: "A gente está no corre da campanha aqui na rua e tal, e acontece que às vezes não dá tempo de eu te ligar, tá bom? Mas à tarde eu pretendo fazer isso para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom?" E aí ela encerra dizendo: "Obrigada, um abraço." A gravação revelada esta semana pela âncora Raquel Landim não revela a razão do pagamento, nem mesmo qual seria o serviço. Só que o conteúdo é considerado um dos trunfos usados pelo hacker para comprovar que teria sido sim recrutado para participar de um plano para gerar dúvidas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Deixa eu chamar aqui a Larissa e a Basília, hein, para a gente poder interpretar esse cenário. Um áudio que foi revelado, por enquanto, minha gente, não tem como dizer, foi para isso. Mas num contexto geral de denúncias, e tudo aquilo que foi dito pelo hacker, Basília, isso acaba trazendo um questionamento de, puxa vida, será que é uma das provas que ele vai usar na justiça? Quem acusa tem que provar, e o Delgatti está justamente neste momento em ter que dar credibilidade a uma série de declarações que ele fez ali na CPMI do 8 de janeiro, que provocou a segunda ida dele à Polícia Federal para falar de suas conexões. Inicialmente ele tinha ido para falar dessa proposta aí, do recebimento de dinheiro para invadir sistemas públicos, mas depois ele falou tanto na CPMI que voltou à Polícia Federal para falar da ida ao Ministério da Defesa, aos prédios presidenciais também, para conversar com o então presidente Bolsonaro. O Walter Delgatti, que era um hacker de Araraquara, mas com este dom, essa habilidade de fazer invasões, tornou-se um personagem público de notoriedade nacional. É o hacker da Vaza Jato, agora se diz um hacker imparcial, virou o hacker da CPMI do 8 de janeiro, com acusações diretas ao ex-presidente e também ao núcleo político do ex-presidente da República. Agora ele está numa corrida pela fundamentação das suas palavras. Falou demais, tem que provar. Na Polícia Federal, ele disse que na conversa ali, aquela conversa que ele teve com Bolsonaro, com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não teria saído nenhum áudio, nenhum registro mais substancioso do que foi dito na tal da conversa. Só tem mesmo a declaração dele. Mas qual é o peso da fala, da declaração de uma pessoa condenada na justiça agora? Ele já não estava numa situação das mais fáceis diante de tantas acusações e também sendo visto aí, muito criticado, como um estelionatário, aquele que vende um dom para fins injustificáveis, para fins criminosos. Agora tem uma estrelinha da justiça. Ele não só está sendo investigado e acusado, ele está condenado por essa prática que ele tratava como um emprego, o de invadir sistemas públicos e privados e comercializar as informações. Agora ele tem que confirmar, provar o que disse. O áudio é um desses elementos de prova. Sempre que a gente fala de uma delação, de uma confissão, eles são tidos como meio de prova, No caso de uma delação, é um meio de prova, algo que leva a uma prova. Ele está trazendo um exemplo desta prova, o que ele está apontando, assim, dando essa qualidade, é o tal do áudio. Mas como vocês bem colocaram, e a própria reportagem do Eli Jonas Maia mostra isso, o que a gente tem aqui? É uma mulher falando de uma negociação, de um contrato com o Delgatti. De quem é essa voz?
Será que realmente é de uma assessora da Carla Zambelli? Então, tudo isso precisa ser avaliado, né, destrinchado pela investigação. Há outros elementos. O Delgatti disse que recebeu e tem registro disso nas suas contas mais de 13 mil reais. Por isso que teve aquela operação indo à casa da Carla Zambelli, à casa do próprio Delgatti, levando-o à prisão. Aí era diferente, estava lá, ó, registrado na conta bancária transações feitas por Pix de mais de 13 mil reais. Só que depois ele disse que recebeu dinheiro em espécie na ordem de 40 mil reais. Cada vez que ele fala, ele entrega um pouquinho mais da história, só que tem que provar. Pois é, o áudio então entregue por Walter Delgatti Neto à Polícia Federal, que revelaria, né, Larissa, esse trâmite de pagamento. E o áudio no início, vou reiterar aqui, diz o seguinte: oi Walter, só para te dar um alô e dizer que hoje à tarde ainda eu te ligo para a gente trocar ideia sobre o pagamento. Então ele está... já temos o áudio? Então a gente consegue ouvi-lo agora, é isso? Bora ouvir então. Oi, Walter. Só para te dar um alô e dizer que hoje à tarde ainda eu te ligo para a gente trocar ideia sobre o pagamento e sobre essa tua proposta, tá? A gente está no corre aqui da campanha na rua e tal, e acaba que às vezes não dá tempo de eu te ligar, tá bom? Mas à tarde eu pretendo fazer isso para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Obrigada, um abraço. Tá aí, Larissa, então usou essa ferramenta para poder encaminhar à Justiça como uma prova de que teria havido um serviço e o recebimento de pagamento. Mas por enquanto é só um áudio, né? E a Justiça vai ter de checar a veracidade também. De quem é essa voz, né, Elisa? Porque é isso, o Delgatti diz que seria de uma assessora da Carla Zambelli. Quem seria essa assessora? Ele, de fato, trouxe nomes para a investigação. É um grande questionamento que estou atrás de confirmar se até que ponto ele reconheceu ou pelo menos acusou alguém ou apenas como uma assessora, porque aí também pode ser qualquer pessoa, né? O que se sabe é que é a voz de uma mulher. E aí tem alguns indícios ali que acabam sendo ambíguos. Essa pessoa nesse áudio fala, estamos em campanha. Aí daria a entender então que foi nas eleições do ano passado, ainda de acordo com o que disse até agora o próprio hacker. Outro detalhe, vamos combinar o pagamento daquele serviço. Que serviço? Pode ser um serviço, como ele acusa, de invasão ao sistema da justiça como um todo, ou um outro serviço, como a própria deputada diz em sua defesa, para consertar, arrumar o site, né? Então, assim, fica ambíguo ali. Dá para usar como acusação, como dá para usar como defesa também de que ela contratou ele para um serviço. Claro, como a Basília pontuou, ele precisa realmente trazer novidades. E a gente perguntou aqui durante a entrevista, né? Até que ponto haveria provas dessas demais conversas, da entrada dele no Ministério da Justiça, e o próprio advogado deu uma desconversada dizendo, eu tenho provas de alguns encontros, eu tenho provas de algumas conversas, mas quais os conteúdos dessas conversas? Porque ele ter se encontrado com o presidente da República, qualquer pessoa, em tese, pode se encontrar com o presidente da República. Mas o que foi discutido naquele encontro? Agora é o trabalho também, diga-se de passagem, e esse é o trabalho da Polícia Federal de investigação de inteligência. Ele vem a público, traz algumas informações, tenta trazer as provas e, a partir do que ele traz, a Polícia Federal vai tentar chegar a responsabilizar ou não alguém. Mais uma vez, são denúncias graves, mas tudo depende agora do andar dessas investigações, desse trabalho de inteligência. Eu até falei, entregou para a Justiça, na verdade é Polícia Federal, né? Entregou para a Polícia Federal e agora é a investigação que vai debruçar-se em cima desse áudio. Obrigada, Larissa. Obrigada, Basília.